Mas nada mais justo do que eu vir aqui para falar de algo que Jesus tem ministrado no meu coração. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Hoje a mensagem que eu trouxe, o tema é: o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus. Porque isso é uma coisa que eu tenho buscado e Jesus tem ministrado isso no meu coração. Porque às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas e a gente se esquece que o principal é a gente estar aos pés de Jesus, é a gente reconhecer quem Ele é. E vou trazer uma personagem para ficar mais fácil a gente entender, que está lá em Marcos 7, 24. Aqui diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E quando Jesus colocou esse tema no meu coração, o lugar mais alto que a gente pode estar aos pés de Jesus. E pra gente estar aos pés de alguém, é necessário muita humildade. E essa mulher, pra mim, ela é das passagens que mais reflete humildade. Porque essa mulher, fala ali que ela era grega. E os cirofenícios, eles eram de Canaã. Ou seja, ela era politeísta, ela tinha inúmeros deuses ali na terra dela. Mas quando ela chega ali diante de uma situação, ela encontra Jesus e ela reconhece duas coisas. Primeiro, ela reconhece que ela é necessitada de Jesus. E segundo, ela reconhece que só em Jesus a filha dela podia ser mudada. Só em Jesus o demônio podia sair da filha dela. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é reconhecer. Aí tem esses dois pontos. O primeiro ponto é que, igual essa mulher, ela era grega, ela tinha vários deuses, mas ela reconheceu a necessidade que ela tinha em Jesus. Ela, ao olhar para Jesus, ela reconheceu que ela era necessitada, porque diante ali do que estava acontecendo com a filha dela, nada ela poderia fazer. Então ela reconheceu que ela precisava de Jesus. E ali, quando ela foi se colocar nessa posição, pensa, Jesus estava ali, estava se ocultando e chega diante dele uma mulher que era grega, uma mulher que tinha inúmeros deuses. Então pensa, ali, para estar naquele lugar, ela teve que quebrar inúmeras barreiras. Primeiro, as barreiras daquilo que ela acreditava, daquilo que ela foi provavelmente ensinada desde criança, e daquilo que as pessoas poderiam pensar dela. Às vezes as pessoas que estavam ali junto com ela poderiam pensar muitas coisas sobre a atitude que ela estava tendo. Mas diante dali ela reconheceu que mais importante do que algo que qualquer pessoa pudesse pensar dela, ou daquilo que lhe foi ensinado, o mais importante era estar aos pés de Jesus. Então essa mulher, ela se colocou nessa posição, ela entendia quem ela era. Primeiro ponto que eu coloquei é que a gente precisa entender quem nós somos. E quem nós somos, eu não sei vocês, mas quando eu olho pra mim, eu reconheço que não existe nada de bom em mim. Não existe nada de bom em mim. Tudo que existe dentro de mim é podre, é trevas, é imundícia. Então essa mulher, ao olhar para Jesus, ela entendeu quem ela era. Ela se colocou nessa posição, ela reconheceu quem ela era, ela reconheceu a sua necessidade e ela reconheceu quem Jesus é. E isso é um ponto que Jesus sempre falou muito comigo, no sentido de que a gente tem a oportunidade de estar aqui sábado após sábado. A gente tem a oportunidade de escutar diariamente sobre quem Jesus é. A gente tem a Bíblia na mão, onde a gente pode ler, a gente pode se aprofundar e aprender sobre quem Jesus é. E quantas das vezes, ao não reconhecer essa necessidade que a gente não vive isso de qualquer maneira. Às vezes você está aqui diariamente, culto após culto, mas você ainda não reconheceu a sua necessidade de Jesus. Porque, sinceramente, se você estiver aqui e não reconhecer a sua necessidade, não adianta de nada. Porque não adianta de nada você vir aqui, você chorar, você falar pra todo mundo que você é crente, mas você não reconhecer o quão necessitado que você é de Jesus. Porque enquanto a gente não reconhece, os outros pontos que eu vou trazer aqui não fazem sentido. Então, o primeiro ponto que eu trouxe é a gente reconhecer. É reconhecer o quê? Que a gente é necessitado de Jesus. É reconhecer que, independente daquilo que a gente pode planejar, daquilo que a gente pode pensar, Jesus, ele é maior. Porque às vezes a gente tá aqui e a gente cria uma máscara, a gente se coloca, não, eu sou cristão, e aí a gente tenta viver numa religiosidade. Não é pra isso que Jesus nos chama. Jesus não chama a gente pra gente viver mascarados de sermos crentes. Jesus não chama a gente pra estar aqui pra vestir a blusa do Unânime, sair daí falando que a gente é unânime, sendo que no nosso secreto a gente não tem vida com Deus.
Então, pra gente ter vida com Deus, a gente precisa de reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem nós somos. Não é a gente vir aqui e querer colocar uma máscara sobre nós. Às vezes, hoje você veio aqui, sua primeira vez que tá vindo aqui, às vezes você é viciado em alguma coisa. Às vezes você usa drogas, você consome álcool, às vezes você assiste pornografia. E às vezes essa é a sua verdade. Mas o primeiro ponto que a gente tem que estar aqui é reconhecer quem você é. Às vezes você tá aqui nessa situação. Mas o primeiro ponto é você reconhecer. É isso aqui que eu sou. É dessa forma que eu estou aqui. E Jesus, ele nos chama da forma que a gente está. Não pra gente permanecer da mesma forma. Mas a gente reconhecer que somente nele existe mudança. Somente nele a gente pode ser transformado. E lá no Salmos 40:17, Davi, ele faz uma afirmação. Que ele fala assim, eu sou pobre e necessitado. É isso que eu quero pegar. Que a gente tem que reconhecer isso. Que às vezes a gente acha que por a gente ter uma formação, por a gente estar num emprego bom, por a gente ter uma família boa, a gente não precisa de Deus. Mas a gente tem que reconhecer que nós somos pobres e necessitados de Deus. Nós necessitamos de quem Ele é. E pra pensar que lá em João 3,16, Jesus, ele deu o seu único filho por nós. E pensar que a gente é necessitado e reconhecer também quem Ele é. Quão grande amor foi depositado por nós. Quão grande graça, quão grande misericórdia a gente pode desfrutar ao estar aqui. Então, esses são os primeiros pontos pra gente reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Jesus é. Porque Jesus é grande demais. A graça de Jesus é grande demais. Isso aqui que a gente pode estar podendo viver não é porque eu tô aqui na frente, mas a gente poder escutar sobre quem Jesus é, a gente poder sentir o seu amor e a sua graça é grande demais. Então, a gente não pode deixar isso passar de qualquer forma, a gente não pode viver isso aqui de qualquer maneira. Jesus, ele chama a gente pra gente ter uma vida real com ele, pra gente viver uma vida realmente aos seus pés. E vai ser bem rápido. O segundo ponto que eu coloquei é que a gente precisa se humilhar. Porque essa mulher, ela reconheceu primeiramente quem ela era, ela reconheceu as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, e ela reconheceu que somente em Jesus a filha dela poderia ser mudada. E diante disso, ela precisou se humilhar. Porque nos primeiros versículos que a gente leu, fala que ela chegou e se prostrou diante de Jesus. Ela se debruçou diante dos seus pés. E Marcos 7:27... No 27. Que ela pede para Jesus restaurar a filha dela. E Jesus lhe disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, essa mulher chegou ali diante de Jesus, ela teve que quebrar a barreira de reconhecer quem ela era, reconhecer que só em Jesus existia vida, e quando ela chegou diante de Jesus, ela recebeu essa palavra. Ela recebeu que ela era como um cachorrinho que não merecia aquela palavra. Só que o que fez uma chave virar na minha mente é que quando Jesus falou isso pra ela, não foi como um ataque, foi a verdade. E aquela mulher, ela não se sentiu ofendida porque ela já se reconhecia nessa posição. Ela já se reconhecia na posição de necessitada. Então, quando Jesus fala isso pra ela já reconhecia a localidade que ela veio, ela já reconhecia as ideologias que ela tinha. Então, quando Jesus fala isso pra ela reconheceu que aquela era a verdade. E quando a gente está diante de Jesus, ele nos mostra muitas verdades sobre nós. Porque ele nos mostra o quão ruim nós somos. Ele nos mostra quanto pecado há dentro de nós. E tudo isso, quando a gente chega perto da luz, é revelado isso em nós. Então, quando essa mulher chega diante de Jesus e ele fala isso pra ela não se sentiu atacada porque ela já entendia isso. E quando a gente se achega diante de Jesus, ele vai nos mostrar inúmeras coisas que precisam ser mudadas em nós. Ele vai nos mostrar realmente a nossa posição, quem nós somos, o que há dentro do nosso coração. Mas quando a gente tem essa posição, é o que eu falei, né? Se a gente não tiver esse reconhecer, os outros pontos não se tornam verdade. Porque não adianta nada eu me humilhar se não for de todo o coração. E para eu me humilhar de todo o coração, eu tenho que reconhecer a minha necessidade. Então essa mulher, ela chega diante de Jesus e ele fala isso para ela. Mas ali, ela entendeu que realmente ela não merecia estar ali. Ela não merecia estar naquele lugar. Ela não era digna de ouvir aquela palavra e ela não era digna de estar diante de Jesus. E é assim que nós estamos aqui hoje. Todos nós aqui pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós aqui estamos na posição de necessitados. E além de necessitados, nós somos indignos desse amor. Nós precisamos dele, mas nós não o merecemos. E aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. Porque mesmo a gente não merecendo, Jesus, ele morreu aquela cruz por nós.
Jesus, ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida. Então essa mulher, ela chegou diante de Jesus e ela reconheceu, ela sabia quem ela era. E quando Jesus mostrou isso para ela, foi apenas uma exposição da verdade que ela já sabia. Ela já sabia que ela não era digna. E nós aqui não somos dignos e a gente precisa reconhecer isso. Porque às vezes você vem aqui, você pensa que se não tiver a música que você pensou, não é o suficiente. Se não for a pessoa que você pensou pregando, não é suficiente. Mas quando a gente pensa isso, quão orgulhosos nós somos. Nós não merecíamos estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia um dia poder sentir a presença de Jesus, poder ouvir a sua voz. Nós não merecíamos isso. E é necessário nós reconhecermos que nós não merecíamos isso. Senão, a cada dia que você entrar aqui, você vai achar que tá faltando alguma coisa. A cada dia que alguém chegar aqui e não te cumprimentar, que alguém não conversar, não falar com você aquilo que você pensou, não vai ser suficiente. Mas a questão que a gente precisa reconhecer é se colocar nesse lugar. Nós não merecemos. Nós não merecemos a presença de Jesus. Nós não merecemos ouvir a sua voz. Nós não merecemos nem sermos confrontados por Ele. Nós não merecemos nem com que Ele exponha a podridão que há em nós. Nós não merecemos isso. Mas mesmo assim, o seu amor e a sua graça está diante de nós. Então essa mulher, ela reconhecendo isso, ela se prostrou diante de Jesus. Ela se humilhou diante de Jesus. Ela se colocou aos seus pés. Pensa, ela se colocou ali diante dos pés de Jesus. Ela reconheceu que ela precisava. Independente do que ele tinha falado, ela falou assim, eu preciso das migalhas do Senhor. Pensa, no 28 ela fala, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E a gente precisa ter esse coração, é essa humildade, é isso que eu quero ter, é essa humildade. Essa humildade de, independente da circunstância que a gente está vivendo, do que está acontecendo, é a gente entender que a gente não merecia. E se Deus nos der as migalhas, nem isso a gente merece. A gente não merece nada. Nada. E essa mulher reconheceu isso, que ela não merecia nada. Ela não merecia que Jesus falasse com ela. Ela não merecia que a filha dela fosse curada. Mas ela reconheceu que ela precisava. E ela chegou diante de Jesus com humildade. E é isso que a gente precisa de ter. A gente precisa de ter humildade diante de Jesus, de reconhecer quem Ele é e o quanto nós precisamos dele. Ela chega diante de Jesus e se prostra. E ela fala assim, mesmo que o Senhor me der migalhas, já vai ser mais do que eu mereço. Mesmo que eu coma ali do que cair, se eu estiver aqui apenas para escutar de longe o que o Senhor está falando com os seus discípulos, só isso eu já não mereço. Então ela se colocou nessa posição, ela não merecia isso. Nós precisamos entender que nós não merecemos. E uma outra mulher que eu coloquei aqui também se colocou nessa posição de humildade foi Maria. Lá em João 12:3. Que Maria, ela chega ali diante de Jesus e ela derrama aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela se prostra aos pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Pensa, naquele momento, às vezes as pessoas que passaram por ali pensaram, que mulher maluca. Mas Maria, ela, ao olhar para Jesus, ela reconheceu que, e daí o que alguém pensar de mim? Às vezes você chega aqui e você pensa, às vezes Jesus está tocando seu coração e você pensa, não vou chorar, eu não vou fazer isso. E daí o que alguém está pensando de você? Jesus, ele é grande demais pra gente se importar com a pequenez de nós mesmos. Jesus, ele é grande demais pra eu ficar pensando o que eu acho, o que eu penso, o que tal pessoa vai pensar de mim. Vocês têm noção que a gente não merecia estar aqui? Vocês têm noção que a gente não merecia escutar sobre quem Jesus é? A gente não merecia poder estar diante do nosso Rei, do nosso Salvador. A gente não merecia, dia após dia, ele nos purificar e nos tratar das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas mesmo assim, ele está aqui diante de nós. Mesmo assim, a gente tem a oportunidade de escutar sobre quem ele é. Então essa mulher, ela se colocou nesse lugar. Porque ela entendeu que por ela mesma não tem como ter mudança. Porque a gente está aqui, a gente precisa se humilhar diante do Senhor. Porque às vezes você já reconheceu, eu sou desse jeito, eu preciso de parar de fazer tal coisa. Mas às vezes está tentando pelas suas próprias forças. Às vezes você está tentando mudar por você mesmo. Mas Jesus, ele nos ensina que por nós mesmos a gente não chega a lugar nenhum. Por você mesmo, por mim mesmo, às vezes você não vai conseguir de praticar algo que você pratica. Mas Jesus, ele não te chama para que você mesmo se mude e chegue até aqui. Jesus, ele nos chama para sermos mudados por ele, moldados por ele. Então Jesus, ele nos chama para que ele nos mude. E ele vai nos mudar como? Em humildade. Quando a gente reconhece e se prostra diante de Jesus, é falar com sinceridade. O que é humildade? É a gente ser sincero diante de Jesus. É a gente se prostrar e falar assim, Jesus, essa é a minha sinceridade. Inúmeras vezes, a minha sinceridade foi algo que eu não queria. Às vezes, hoje, a sua sinceridade era que você não queria estar aqui.
Às vezes, hoje, a sua sinceridade é que você veio obrigado por alguém, porque alguém te chamou. Às vezes, a sua sinceridade é que você ama demais esse pecado. E Jesus, ele não tá aqui para que você, por você mesmo, pare de fazer isso que você tá praticando. Jesus, ele tá aqui para que você seja sincero. E se a sua sinceridade for essa, é expor para Jesus. Às vezes, a gente fica procurando as palavras mais bonitas, a melhor forma de falar alguma coisa. Mas Jesus, ele quer a sinceridade do nosso coração. Se a sua sinceridade for essa, realmente se humilhar e falar assim, Jesus, é isso, mas eu não quero ser dessa forma. Eu amo esse pecado, mas me ajuda, porque eu não quero amar mais, porque eu tenho escutado sobre o Senhor, eu tenho escutado que o Senhor é aquele que muda, é aquele que limpa, e eu quero viver isso. Jesus, ele nos convida para isso. Jesus, ele nos convida para sermos mudados por ele. Jesus, quando a gente se prostra e a gente reconhece e a gente é sincero com Jesus, ele muda mesmo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a vir na igreja, foi que é necessário ter sinceridade. Porque às vezes você tá vindo aqui há muito tempo e você não vê uma mudança na sua vida. Mas Jesus, ele não te chama pra você tocar aqui, pra você cantar, pra você ser sende. Ele não te chama pra isso. Jesus, ele chama pra gente ser sincero e pra gente estar nesse lugar mais alto, que a gente está aos pés de Jesus. Jesus, ele nos chama para reconhecermos quem ele é e vivermos para ele. Então, o principal que a gente tem que ter é sinceridade, é a gente reconhecer quem nós somos, reconhecer a realidade do nosso coração e sermos sinceros diante de Deus. É sinceridade, é expor mesmo para Deus. Falar assim, Jesus, é isso aqui que eu penso, é isso aqui que eu tenho para te oferecer. Me ajuda, me ajuda. Quantas das vezes a minha oração foi, Jesus, me socorre, porque eu não quero viver dessa forma. Quantas das vezes eu não orei para Jesus e falei assim, Jesus, eu tenho escutado sobre quem Jesus é, eu tenho escutado que o Senhor é aquele que pode mudar, eu tenho escutado que somente no Senhor existe paz, somente no Senhor existe vida, somente no Senhor existe alegria e eu quero viver isso. Mas dentro de mim existem muitas coisas. Jesus, me ajuda, me ajuda. Às vezes é essa oração que você precisa fazer aqui hoje. E você pode ter certeza que se você abrir seu coração em sinceridade, Jesus, ele entra e ele muda. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolhermos. Porque Jesus, ele nunca vai chegar para você e te obrigar a fazer alguma coisa. Jesus, ele não te prende a estar aqui. Você não é obrigado a vir aqui. Jesus, ele nos chama num convite. Ele te convida a viver. E quando a gente abre o nosso coração, ele faz mesmo. Mas para isso a gente precisa de abrir o nosso coração. Para isso a gente precisa reconhecer e ter a sinceridade diante dele. Se humilhar mesmo. E se humilhar, que eu tô falando, não é você chegar aqui, vir num apelo, agachar aqui na frente, chorar, deixar catarro aqui. Não é isso. É você realmente chegar adiante para Jesus e buscar a mudança. Porque às vezes, quantas das vezes o Milton não pregou aqui na frente e falou assim, hoje eu não vou fazer apelo, porque isso é uma mensagem de mudança. Porque as maiores mudanças que a gente tem na nossa vida não é quando a gente chora, é quando tem um local pra gente escolher e a gente escolhe estar com Jesus. Porque o principal, a nossa conversão não se dá necessariamente no momento que a gente está chorando, mas é no momento em que nos é ofertado o pecado e a vida. E a gente escolhe a vida. A gente escolhe se humilhar diante de Jesus. É aí que a gente toma a nossa escolha. É claro que é muito bom a gente chorar diante de Jesus e a gente se humilhar diante dele nisso. Porque quando a gente sente a presença de Jesus, é inevitável muitas das vezes a gente não chorar. Mas Jesus, ele nos chama para ter uma vida com ele. Para ter uma vida de confiança e entrega, que é o terceiro ponto. Porque essa mulher ali, ela chegou diante de Jesus e ela pediu para que o demônio saísse da filha dela. E Jesus virou para ela e falou assim, pode ir, que ele já saiu. Então, para ela sair ali diante de Jesus, ela teve que confiar. Ela teve que confiar que a palavra de Jesus era verdade. Ela teve que confiar que aquilo que Jesus estava falando era verdade ali na casa dela, porque ela não estava com a filha dela. E ela confiou e entregou isso diante de Jesus. E é isso que a gente precisa de fazer. Que a gente tem que confiar em Jesus. É confiar que quando a gente se humilha, ele faz mesmo. É confiar que não é pela nossa própria força, não é por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa. É por Jesus. É entregar para ele, confiar. É colocar aos pés dele e confiar. É se humilhar, entregar e falar assim, Jesus, eu entrego isso pro Senhor. E eu quero confiar, porque às vezes você vai entregar e você não vai conseguir nem confiar. É a gente entregar e falar assim, Jesus, eu tô agarrado com isso aqui, tô te entregando, mas me ajuda porque eu quero confiar. Me ajuda porque eu tenho escutado que o Senhor é o único que pode fazer mudança e eu quero entregar isso diante do Senhor e confiar
Então essa mulher, ela chegou diante de Jesus e confiou. E quando a gente conhece Jesus, é necessário darmos passos de fé. E esses passos de fé são em confianças no Senhor. É você confiar que quando você tomar uma posição, Jesus vai te garantir em tudo. É em tudo. É em tudo. Quando a gente toma uma posição, Jesus verdadeiramente, Ele é conosco. Não tô falando aqui que você vai deixar de passar por coisas difíceis, vai parar de ter problemas, circunstâncias difíceis, não é isso. É que quando a gente tá com Jesus, a gente tem a certeza que Ele tá conosco. A gente tem a certeza que, independente da circunstância que nós estivermos vivendo, a gente tem paz dentro de nós, é entender que Jesus é conosco. Porque às vezes você tá aqui, você tem medo de tomar uma posição, você tem medo de se entregar, o que as pessoas vão falar de mim, o que a minha família vai pensar de mim, o que os meus amigos vão pensar de mim. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem realmente um encontro com o nosso Senhor e Salvador, a gente tem que confiar, a gente tem que ter passos de fé diante dele. É ter passos de fé que, independente do que aconteça, Jesus ele vai nos sustentar. Independente do que acontecer, Jesus ele vai nos garantir. E, sinceramente, lá em Hebreus 2:3, fala assim, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo-nos sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. E a última coisa que eu coloquei aqui é como que a gente vai negligenciar tão grande amor? Como que a gente vai negligenciar esse convite? A gente teve o congresso agora do maior convite da história da humanidade. O maior convite da história da humanidade é aquele que Jesus fez na cruz, no silêncio da cruz. Esse foi o maior convite que a gente teve. É o convite da gente se render diante dele, a gente se prostrar aos seus pés e clamar com sinceridade. Em Hebreus 2:3 fala, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Sério, como que a gente sai daqui e vive algo longe de Jesus? Como que a gente tem coragem de olhar para aquele que morreu por nós e escolher não segui-lo? Como que a gente tem coragem de escutar sobre aquele que deu a sua vida por nós e achar que isso é normal? Como que a gente tem coragem de entrar aqui sábado após sábado e sairmos daqui e vivermos a mesma coisa que a gente fazia antes? Como que a gente tem coragem de escutar sobre tão grande amor, sobre tão grande graça e não sermos constrangidos a viver dessa maneira? Como que a gente pode escutar sobre o amor de Jesus, sobre a graça dele? Como que a gente pode, ao escutar isso, olhar para dentro de nós, ver tudo de errado que nós praticamos e mesmo assim o seu amor está disponível para nós e a gente não se render e se prostrar diante dele? Como que a gente pode olhar o espaço que a gente tem, olhar a liderança que a gente tem, olhar tudo que está disponível a nós para que tenhamos uma vida com Jesus e a gente escolher não viver isso? É claro que cada um aqui é livre para fazer o que quiser, mas eu fico constrangida ao pensar o tamanho do amor que Jesus tem por mim e quantas das vezes eu não consigo fazer o básico. Quantas das vezes a gente deixa de fazer o básico, que é orar, que é ler, que é se prostrar. Por quê? Porque a gente acha que a nossa mente é grande demais? Eu acho que os meus planos são maiores que os planos de Jesus? Eu acho que eu gastar tempo com outra coisa é mais importante do que me prostrar diante de Jesus? Isso é uma coisa que Jesus fala muito forte no meu coração, que quão grande amor a gente tem, como que a gente pode viver isso de qualquer forma? Como que a gente pode negligenciar isso? Porque, sério, eu olho pra mim e eu penso que eu não mereço isso. Eu não mereço esse amor, eu não mereço essa graça, eu não mereço estar aqui. Mas mesmo assim, o amor de Jesus tem sido sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então que a gente não deixe isso escapar de nós. Não negligenciemos tão grande salvação, não saia daqui e viva da mesma forma. Que a gente venha realmente a se prostrar diante de Jesus. É a gente clamar. Às vezes você não quer, às vezes você não... Mas fala assim, Jesus, eu tenho escutado isso e eu quero viver isso. Porque essa passagem me constrange de pensar quão humildade essa mulher teve de virar para Jesus e falar assim, eu quero comer das migalhas que caírem, porque eu reconheço que eu não mereço nada. As suas migalhas são mais do que eu poderia imaginar. Então hoje a gente tem a oportunidade de se prostrar diante de Jesus. É a gente se prostrar e sair daqui e caminhar com ele de verdade. É a gente se prostrar e escolher caminhar com ele todos os dias. Jesus, ele está diante de nós. A sua salvação é uma verdade, o seu amor é uma verdade, e que a gente não venha negligenciar isso, que a gente não venha viver de qualquer maneira diante desse amor, diante dessa graça, diante de tudo isso que nos tem anunciado.
Amém?